Boa tarde, meus amigos. Aqui quem fala é o Marcos Prata. E a pedido do Ivan Nilei, nosso amigo Lima, para tecer algumas declarações a respeito de uma entrevista de um procurador no sul do Brasil, na qual ele cita a Unic Forex e concomitantemente uma outra empresa que eu desconheço, qual o ramo dela, o que ela faz e com que tipo de material ela trabalha. Eu tenho aqui algumas ponderações a fazer. Primeiro é que o que o procurador fez foi um show de pirotecnia. De 2 anos para cá, aliás, de 3 anos para cá, o Ministério Público, o Poder Judiciário, tem atropelado regimentos internos nos quais está ali discriminado. Discrição é um princípio basilar desse profissional. O juiz tem que falar nos autos, o procurador, na condição de custo-lege, o dono de uma ação penal, ele não pode, ainda numa fase pré-inquisitiva, ou seja, ainda não há nenhum inquérito civil, inquérito criminal, ventilar numa entrevista de rádio ou na televisão questões, informações a respeito de uma empresa ou pessoa que está na condição de suspeita. Não há ainda a constatação de um crime, não há materialidade de um crime ou um autor que será responsabilizado por um crime. Mas vamos lá. O Ministério Público, ele tem também um membro dentro da CVM. A CVM emitiu um parecer, um ato declaratório decorrente de algumas consultas, nas quais se foi perguntada se a Unic tinha autorização para vender investimento no Brasil. E claro que a resposta foi negativa. Ou seja, além de ser negativa, ela proibiu a Unic de fazer algo que ela não faz. Porque a relação da Unic com a gente é uma relação consumerista. Ela vende um produto e ela bonifica os seus clientes, que fazem a publicidade do produto diretamente por meio do marketing direto. Tá? E além de ela provar que o que ela faz fora do Brasil, aí já é uma outra relação jurídica, uma relação privativa com conexão internacional, com o capital fechado dela, e a Unic não comete nenhuma ilegalidade ao fazer operações no mercado Forex, que é um mercado descentralizado, dentro do qual não há um país que se possa dizer dono, não há um país responsável pela gerência, autorregulação, supervisão. O mercado Forex é um mercado cambial internacional, descentralizado, no qual agentes superavitários, tomadores de empréstimos e personagens como traders, corretores, fazem a compra e venda de moeda. São personagens, são agentes que dão até liquidez a esse mercado. Porque além de grandes multinacionais, bancos, estados lá fazerem operações, existe esse personagem, trader, corretores, entre outros. E não há nenhuma ilegalidade nisso quando se você faz com seu capital fechado. E a única aqui no Brasil, ela vende um produto. Ela não pega o nosso dinheiro e diretamente investe no mercado Forex. Ela vende um produto, ela incorpora o patrimônio dela, esse valor com o qual você comprou o produto, e ela faz fora do Brasil operações. E para provar a execuibilidade do que ela faz fora do Brasil, ela nos devolve em dobro aquilo que nós compramos, te possibilitando, além do conhecimento que ela dá, te possibilitando em devolvendo em dobro, você ser um profissional trader. Então, esse ato da CVM, proibido a Unic de fazer o que ela não faz, foi
implicou num relatório e dele um parecer final, e esse parecerista da CVM encaminhou ao Ministério Público. É um procedimento formal, é um procedimento obrigatório, que tanto a CVM quanto o Ministério Público são obrigados por lei. Então, depois de enviado esse parecer ao Ministério Público, no qual a CVM diz que a UNIC é uma pirâmide, no caso, o Ministério Público, da posse desses documentos, emitiu uma portaria citando a UNIC e uma outra empresa, cujo nome não me lembro, e ela diz o seguinte na portaria, se você ler a portaria, ele diz assim: por não haver elementos suficientes, o Ministério Público não pode interpor uma ação civil ou criminal contra a Unic Forex. E por não haver elementos suficientes, o Ministério Público não impetrou a ação civil ou criminal. Você está entendendo? Ele poderia fazê-lo de pronto. Assim que ele recebeu toda a documentação da CVM, ele poderia já de pronto entrar com uma ação na justiça contra a Unic. Mas o Ministério, para fazer isso, o Ministério Público, o procurador, ele tem que ter elementos, tem que ter convicção suficiente do que se trata de uma pirâmide. E pelo que eu percebi na portaria, o que há aí de suspeição é a metodologia de que a Unix se utiliza, que é o marketing multinível, que aqui no Brasil ainda há um preconceito muito grande. Em relação a operações irregulares no mercado Forex, ele discrimina e associa a outra empresa, não a Unic. Você está entendendo? Eu considero essa portaria do Ministério Público uma vitória para a gente, porque eles poderiam de pronto já interpor uma ação contra a Unic na justiça. Mas pelo contrário, foi cauteloso, mandou instruir um inquérito civil para fazer toda uma investigação, oportunidade na qual a Unic será chamada para se explicar, para se defender. O que eu não acho correto, senhores, foi a postura desse procurador sedento por palco, por mídia, podendo até imacular todo o processo que está em andamento. Isso foi uma postura arbitrária que é aceita, com a qual se coaduna postura de muitas emissoras. Hoje o nosso jornalismo está prostituído, não há um jornalismo sério, objetivo, informativo, todo ele é tendencioso e é uma também essa reportagem é um dos exemplos que eu cito de jornalismo prostituído, irresponsável e de um Ministério Público que adora fazer pirotecnia para ganhar palco. Senhores, fiquem tranquilos. Se nós, eu falo aqui Marcelo, Lima, Beiga, Alex, Keif, qualquer um de nós, caso tenhamos informações que sejam negativas contra a Unic, pode ter certeza que seremos o primeiro a comunicá-los. Porque, além de liderança, somos clientes igual a vocês. Fiquem tranquilos. A Unic é uma empresa que está em franca expansão. Ela está se estruturando. É a empresa que mais cresce no Brasil. É a empresa que tem o maior número de ativos diário. E é por isso que ela está chamando a atenção não só do Estado, mas de concorrentes, de traders, de corretoras. Eu primo aqui apenas que nós tenhamos estabilidade emocional para continuar no projeto. Mas aquele que está com dúvida, aquele que está com medo, as portas estão abertas. Vocês não são obrigados a continuar na empresa, mas desde já a gente agradece por ter acreditado nela.